Meus amigos, fatores de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel e de insucesso desses últimos países é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Mas antes de abordar este tema, eu devo lhes informar que, para que nós pudéssemos realizar essa apresentação, nós tivemos que realizar uma pesquisa aprofundada de vários livros e artigos abordando essa temática, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Nós pesquisamos 13 publicações. A primeira publicação que pesquisamos foi a do Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. O título do texto que nós analisamos é o seguinte: Yearbook 2025, Armaments, Disarmament and International Security. Essa é uma publicação da SIPRI de 2025. O título é Armamentos, Desarmamento e Segurança Internacional. Além disso, nós pesquisamos da própria SIPRI, que é Stockholm International Peace Research Institute. Analisamos uma publicação, um livro publicado pela SIPRI. O título é The Role of Imported Arms in the Iran War. O papel das armas importadas na guerra do Irã. Isso foi publicado em Estocolmo em 2026, pela CIPRI. Analisamos também a publicação de o livro de Michael Connell. O título é Iran's Military Doctrine, a doutrina militar do Irã. É uma publicação da United States Institute of Peace. Uma outra publicação que nós analisamos foi de Anthony Cordesman, Iran Military Forces and Warfighting Capabilities, Forças Militares do Irã e Capacidades de Luta na guerra, capacidades de guerrear. Isso foi publicado também pelo Center for Strategic International Studies de Washington. Analisamos também uma outra publicação de Ariane Tabatabai, No Conquest, No Defeat, Iran's National Security Strategy. Nenhuma conquista, nenhuma derrota. Estratégia de Segurança Nacional do Irã. Foi publicado pela Oxford University Press em 2020. Analisamos também uma publicação do Center for Strategic International Studies, CSIS, Iran's War Strategy, Don't Calibrate, Escalate. Nesse o título, traduzindo para o português, seria Estratégia de Guerra do Irã. Foi publicado em Washington em 2026. Uma publicação da CSIS, que é o Center for Strategic and International Studies. O título é Visualizing Iran's Escalation Strategy, visualizando a estratégia de escalada do Irã. Isso foi publicado em Washington em 2026. Também o Center for Strategic and International Studies, CSIS. Analisamos uma outra publicação,
What are the unintended consequences of the US-Iran conflict? Quer dizer, quais são as inesperadas consequências de um conflito Irã-Estados Unidos? Isso foi publicado em Washington em 2026. Analisamos também um livro de Valinars, Iran Grand Strategy, a grande estratégia do Irã. Foi publicado pela Princeton University Press em 2025. Também o Center for Strategic International Studies, CSIS, publicou Assessing the Air Campaign After 3 Weeks, Iran War by the Numbers. Foi publicado em Washington em 2026. O título em português seria A Campanha Aérea após 3 semanas. A Guerra do Irã em números. Também levamos em conta uma publicação de nossa autoria, cujo título é O Grande Vitorioso e os Grandes Perdedores da Guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Isso está disponível no site do LinkedIn. Também analisamos uma publicação de Paula Rosas, Porque crise desencadeada pela guerra no Irã pode se tornar o maior choque petrolífero da história. Isso está disponível no site da bbc.com. E também, finalmente, analisamos uma outra publicação de Manu Sharma e Atul Singh. A guerra com o Irã pode colapsar a economia global. Isso está disponível no site aterraredonda.com.br. Bem, dito isso, vamos iniciar nossa apresentação sobre os fatores de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel e de insucesso dos Estados Unidos e de Israel nesta guerra. O nosso objetivo, cujo título já expressa isso, é apresentar os fatores de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel e os fatores de insucesso da ação militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, levando em conta fatores estratégicos, geopolíticos e militares, distinguindo capacidades reais, limitações e riscos de escalada. Serão oferecidas respostas quanto às razões pelas quais o Irã consegue resistir à agressão militar dos Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, e sem aceitar uma rendição incondicional. Os fatores de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos são basicamente 14. Primeiro, o Irã adota uma estratégia militar defensiva. Segundo, os obstáculos existentes no Irã para seus inimigos, Estados Unidos e Israel, conquistarem seus objetivos estratégicos. As condições internas do país, sua geografia e o tamanho do país também é um fator, são obstáculos para que Estados Unidos e Israel conquistem os seus objetivos estratégicos. Terceiro, a doutrina de guerra assimétrica do Irã. Vamos explicar cada um desses pontos mais adiante. A terceira doutrina de guerra assimétrica do Irã. Quarto, o grande arsenal de mísseis e drones do Irã. Durante muitos anos, o Irã vem produzindo e armazenando mísseis e drones em grande quantidade, que está usando agora. Quinto, a dispersão, redundância e capacidade de regeneração do sistema militar iraniano. Eles conseguiram desenvolver essa competência. Ela é uma estrutura militar dispersa, não é concentrada, dificultando, por exemplo, a ação militar inimiga. Redundância, quer dizer, que há a possibilidade de um determinado setor, em um determinado ponto do país, reproduzir a mesma coisa aquilo que é realizado em outros. Aí surge a palavra redundância.
e a capacidade de regeneração do sistema militar iraniano. Quer dizer, eu diria o seguinte, é praticamente indestrutível, a não ser em uma circunstância muito especial capaz de destruir. Seria a utilização de bombas nucleares, que nós vamos abordar no final da nossa apresentação. O sexto fator de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos é o fechamento e controle do Estreito de Hormuz pelo Irã. Sétimo, a capacidade do Irã de ampliar a guerra para diversos pontos do Oriente Médio. Enquanto os Estados Unidos estão bombardeando o Irã está atacando bases americanas implantadas em todos os países do Oriente Médio, e não só bases militares americanas, mas também instalações, embaixadas norte-americanas existentes nesses países. Então, essa capacidade do Irã de ampliar a guerra para diversos pontos do Oriente Médio, inclusive Israel também. Oitavo, a rede de aliados e organizações associadas ao Irã no Oriente Médio. Vamos explicar tudo isso mais adiante para vocês. O nono, o apoio econômico e diplomático externo ao Irã. Décimo, o desenvolvimento da capacidade tecnológica própria pelo Irã. 11º, a coesão institucional e o nacionalismo defensivo do Irã. 12º, a possibilidade do programa nuclear iraniano produzir armas nucleares, como dissuasão latente. 13º, a guerra de atrito desenvolvida pelo Irã e o fator tempo a seu favor. E 14º, a criação pelo Irã de uma nova crise do petróleo, com o fechamento do Estreito de Hormuz, que tende a levar a economia mundial à depressão econômica. Então, esses são os 14 fatores de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos. Depois vamos falar dos fatores de insucesso dos Estados Unidos e do Irã, depois de falar detidamente sobre cada um desses 14 fatores que contribuem para o sucesso do Irã nessa guerra. Então vamos falar, a partir desse momento, dos 14 fatores. O primeiro fator é o Irã adota uma estratégia militar defensiva. O Irã não precisa derrotar militarmente os Estados Unidos nem conquistar Israel. Para obter uma vitória estratégica defensiva, basta preservar a continuidade do Estado, impedir a destruição completa de suas forças estratégicas, manter alguma capacidade de retaliação, evitar a ocupação do país e sobreviver até que o custo econômico, militar e político da guerra se torne excessivo para os inimigos. Essa simetria de objetivos é decisiva. Estados Unidos e Israel precisariam destruir praticamente todo o sistema militar iraniano, que é disperso, neutralizar sua liderança, controlar um território muito extenso, instalar uma nova ordem política. O Irã precisa apenas sobreviver e continuar resistindo, e está conseguindo. A estratégia iraniana é, portanto, próxima de uma estratégia de negação que não busca necessariamente alcançar superioridade militar, mas impedir que os inimigos consigam atingir seus objetivos estratégicos. Esta é a chave da estratégia militar iraniana. O segundo fator de sucesso do Irã são os obstáculos existentes no Irã para seus inimigos conquistarem seus objetivos estratégicos. O Irã possui território de aproximadamente 1,65 milhão de quilômetros quadrados. Tem uma população numerosa, cerca de 100 milhões de habitantes, extensas regiões montanhosas, tem desertos, tem cidades densamente povoadas e longas fronteiras terrestres e marítimas. As cadeias montanhosas existentes no Irã favorecem a dispersão de tropas iranianas, a ocultação de depósitos e instalações, a construção de túneis e bases subterrâneas. Praticamente tudo que o Irã tem, do ponto de vista militar, é subterrâneo. Praticamente tudo. A mobilidade de existe mobilidade de lançadores de mísseis. Eles dispõem de lançadores de mísseis móveis que os iranianos podem utilizar
em qualquer ponto que eles se coloquem. Há dificuldade de identificação de alvos, simplesmente porque a maior parte das instalações militares iranianas estão situadas no subterrâneo. E, finalmente, a defesa prolongada contra uma eventual invasão terrestre. Quer dizer, existe essas condições internas no Irã facilitam essa defesa prolongada contra uma eventual invasão terrestre. A geografia do Irã torna, portanto, muito difícil ocupar, controlar ou desarmar integralmente o país. Esta é a razão pela qual os Estados Unidos não decidiram invadir o país, promover uma invasão terrestre no Irã. O relevo montanhoso e os desertos centrais conferem ao Irã profundidade territorial e permitem prolongar o conflito. Uma campanha aérea como a realizada pelos Estados Unidos e Israel pode destruir alvos fixos conhecidos na superfície, mas não garante a localização de todos os lançadores móveis que são situados no subterrâneo, como oficinas, depósitos subterrâneos, centros de comando alternativos que estão situados no subterrâneo ou unidades dispersas. O fechamento do Estreito de Hormuz, impedindo a passagem de 20% do petróleo mundial e de outros produtos, com seu impacto sobre a economia mundial, é, sem sombra de dúvidas, um dos principais fatores que impede os inimigos do Irã de alcançarem seus objetivos estratégicos. Terceiro fator de sucesso do Irã é a doutrina de guerra assimétrica utilizada pelo país. O Irã reconhece que não pode competir avião por avião e navio por navio com os Estados Unidos. Por isso desenvolveu uma doutrina, e isso tem muitos anos que eles fazem isso, desenvolveu uma doutrina baseada em mísseis balísticos, contando para isso com o apoio da Rússia e da China, mísseis de cruzeiro, drones de ataque e reconhecimento, minas navais, quer dizer, inclusive toda aquela área do Estreito de Hormuz, os iranianos colocaram minas navais que impedem que os navios se desloquem. E o fechamento do Estreito de Hormuz tem muito a ver com isso também. Pequenas embarcações rápidas também passaram a utilizar pequenas embarcações rápidas que possibilita eles atuarem com efetividade nas imediações, sobretudo do Estreito de Hormuz. A guerra eletrônica também se utiliza da guerra eletrônica, de cyber operações, a sabotagem, forças irregulares, ataques distribuídos contra bases norte-americanas, portos e infraestrutura do Oriente Médio. Tudo isso, o Irã desenvolveu essa capacidade. Esta doutrina procura neutralizar parcialmente a superioridade tecnológica adversária através da dispersão, observe bem para isso, a dispersão, saturação, surpresa e baixo custo. Os drones são particularmente importantes, porque podem ser fabricados de maneira descentralizada, lançados em grande número e empregados para esgotar defesas aéreas muito mais caras. A simplicidade dos drones iranianos e a existência de instalações redundantes, ou seja, instalações que você reproduz, existem várias instalações equivalentes espalhadas por todo o território nacional. Então, instalações redundantes, tudo isso torna difícil, extremamente difícil, eliminar completamente essa capacidade. Não é por acaso que depois de bombardeios intensos que o Irã sofreu, o Irã ainda continua dando trabalho para os Estados Unidos e Israel. O quarto grande fator de sucesso do Irã é o grande arsenal de mísseis e drones existentes no país. A força de mísseis constitui o principal instrumento de dissuasão iraniana. Mesmo sofrendo perdas consideráveis, o Irã pode preservar estoques, linhas de produção e lançadores móveis suficientes para ameaçar Israel, bases norte-americanas no Golfo Pérsico, portos e aeroportos na região, instalações petrolíferas no Golfo Pérsico, redes elétricas também no Golfo Pérsico,
centros logísticos no Golfo Pérsico e navios militares e mercantes que estejam se deslocando na região. Não é necessário que todos os projéteis atravessem as defesas. Alguns impactos bem-sucedidos contra alvos sensíveis podem provocar interrupções econômicas e repercussões políticas importantes. Além disso, campanhas prolongadas impõem um problema de custo. Um drone relativamente barato pode obrigar o adversário a utilizar interceptadores Patriot, THAAD, Arrow ou outros sistemas que custam muito mais e possuem estoques limitados. Ou seja, os iranianos utilizam drones e mísseis de custo baixo e que obrigam os seus inimigos, as bases americanas instaladas no Golfo, a utilizar interceptadores caríssimos, como é o caso do Patriot. E além disso, além de custar muito caro, possuem estoques limitados. Relatórios sobre o conflito registram taxas elevadas de interceptação, mas também indicaram redução dos estoques de interceptadores de países do Golfo Pérsico e necessidade de reposição com recursos norte-americanos. O quinto fator de sucesso do Irã diz respeito à dispersão, redundância e capacidade de regeneração do sistema militar iraniano. O sistema militar iraniano não está concentrado em poucas bases. Ao longo de décadas, o país desenvolveu instalações subterrâneas, depósitos alternativos, centros de comando redundantes, fábricas dispersas, lançadores móveis, unidades descentralizadas e redes civis e militares de apoio logístico. Mesmo quando uma grande instalação iraniana é destruída, a produção pode ser retomada parcialmente em outros locais. Documentos relacionados à indústria iraniana indicariam a existência de locais de substituição para a fábrica de drones, o que demonstra a importância concedida à redundância. Essa estrutura dificulta uma vitória rápida, baseada em ataques de decapitação das lideranças iranianas, como eles conseguiram no início, quando mataram, por exemplo, o Ayatollah Khamenei e outras lideranças militares do país. Eles tentaram decapitar as lideranças para, com isso, provocar uma desordem na estrutura de comando do país. Então, essa estrutura dificulta uma vitória rápida, baseada em ataques de decapitação das lideranças iranianas ou na destruição de alguns centros industriais. O sexto fator de sucesso do Irã diz respeito ao fechamento e controle do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é o principal trunfo geoeconômico e militar do Irã. Por essa passagem circula parcela expressiva do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados internacionalmente. O Irã não precisa bloquear permanentemente o Estreito de Hormuz. Basta demonstrar a capacidade de atacar os navios, instalar minas navais, ameaçar terminais, os terminais de petróleo, elevar os custos de seguro e provocar a suspensão temporária da navegação, além de manter a incerteza sobre a segurança marítima. Tudo isso contribui para que haja o fechamento e controle efetivo do Estreito de Hormuz pelo Irã. Mesmo interrupções parciais do Estreito de Hormuz podem aumentar os preços do petróleo, afetar a inflação mundial, como já está acontecendo, e pressionar governos importadores de energia. Em julho de 2026, a continuidade das tensões em torno de Hormuz permaneceu um dos principais fatores de pressão sobre mercados e sobre as negociações. Esse poder de perturbação transforma uma vulnerabilidade iraniana, com sua dependência da exportação de petróleo, em instrumento de dissuasão, porque a tentativa de estrangular totalmente o Irã pode causar perdas econômicas muito maiores a terceiros. O sétimo fator de sucesso do Irã, do confronto com os Estados Unidos e Israel, diz respeito à capacidade iraniana de ampliar a guerra para diversos pontos do Oriente Médio.
O Irã pode responder a ataques, não apenas dentro de seu território, mas em diversos pontos do Oriente Médio. A infraestrutura militar norte-americana está distribuída por Bahrein, que é um dos países do Oriente Médio, do Golfo Pérsico. Então, a infraestrutura militar norte-americana, ou seja, as bases militares norte-americanas, elas estão distribuídas pelo Bahrein, pelo Catar, pelo Kuwait, pelos Emirados Árabes Unidos, pela Arábia Saudita, pelo Iraque, Jordânia, Síria e áreas marítimas do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho. Esta presença militar oferece aos Estados Unidos poder de projeção, mas também cria grande quantidade de alvos potenciais, e os iranianos estão atingindo todas essas bases americanas. A estratégia iraniana de escalada horizontal procura fazer com que cada nova fase da guerra envolva mais países, instalações e rotas comerciais. Estudos do CSIS descrevem uma estratégia de expansão geográfica do conflito, incluindo o fechamento do Estreito de Hormuz, do Mar Vermelho e do Estreito de Bab al-Mandeb. Quanto mais ampla e regionalizada se torna a guerra, maior a possibilidade de que aliados dos Estados Unidos pressionem os Estados Unidos por uma interrupção das hostilidades. O oitavo fator de sucesso do Irã diz respeito à rede de aliados e organizações associadas ao Irã no Oriente Médio. Durante décadas, o Irã construiu relações com organizações armadas e movimentos políticos no Líbano, Iraque, Síria. No Líbano nós temos o Hezbollah, temos no Iraque várias milícias, na Síria também várias milícias, no Iêmen tem os Houthis e também, no caso dos territórios palestinos, o Hamas. Essa rede é frequentemente denominada eixo de resistência pelo Irã. Seus integrantes não são simples extensões mecânicas do Irã e possuem agendas próprias, mas podem ampliar a pressão sobre adversários do Irã. Entre suas funções estratégicas estão abrir frentes secundárias, ameaçar bases norte-americanas, atacar rotas marítimas, como por exemplo os Houthis estão fazendo no momento no Mar Vermelho, impedindo que navios sauditas circulem pelo Mar Vermelho. Obrigar Israel a dividir forças, ampliar os custos de defesa aérea, criar incerteza sobre a duração e extensão da guerra. A inteligência norte-americana reconhece que o Irã incentivou e capacitou parceiros regionais a atacar interesses israelenses e norte-americanos. Mesmo debilitada, essa rede impede que o conflito seja reduzido a uma campanha bilateral simples contra o território iraniano. Então essa rede de apoio de aliados é muito importante. O nono fator de sucesso do Irã diz respeito ao apoio econômico e diplomático externo ao Irã. A China e a Rússia não precisam entrar diretamente na guerra para ajudar a impedir o isolamento completo do Irã. Podem contribuir por meio de compra de petróleo, comércio indireto, aliás, contribuem com a compra de petróleo, comércio indireto, com a adoção de sistemas alternativos de pagamento, não precisa ser pagamento em dólar, a cooperação tecnológica, e isso tanto a Rússia quanto a China cooperam tecnologicamente com o Irã. O intercâmbio de inteligência também, nessa guerra, fornecimento de componentes de uso dual e apoio diplomático em organizações internacionais. Entretanto, é importante não exagerar esse apoio. Tanto a China quanto a Rússia procuram evitar confronto militar direto com os Estados Unidos e podem limitar a assistência ao Irã para proteger seus próprios interesses. Há informações contraditórias sobre fornecimentos militares em 2026. Autoridades norte-americanas afirmaram ter recebido garantias de que a China e a Rússia não entregariam armamentos, enquanto reportagens recentes indicaram possíveis aquisições iranianas de sistemas portáteis chineses de defesa aérea. Essas informações precisam ser tratadas com cautela, pois parte delas se baseia em fontes anônimas e foi contestada por Pequim. O fator decisivo não é uma aliança militar formal, mas a impossibilidade de reproduzir
contra o Irã um bloqueio internacional inteiramente coeso. O 10º fator de sucesso do Irã, no confronto com os Estados Unidos e Israel, é o desenvolvimento da capacidade tecnológica própria. Décadas de sanções econômicas obrigaram o Irã a desenvolver indústria própria de mísseis e drones. Desenvolveu também redes clandestinas de aquisição, de compras, de equipamentos militares. Desenvolveu também engenharia reversa. Desenvolveu também mecanismos informais de comércio. E também desenvolveu sistemas de evasão financeira e capacidade de operar com acesso limitado a armamentos ocidentais. As restrições às importações contribuíram para que o Irã dependesse mais da produção nacional e de sistemas relativamente simples, sobretudo mísseis e veículos aéreos não tripulados, é o caso dos drones. Essa autonomia não elimina as dificuldades econômicas e tecnológicas, mas aumenta a capacidade de sobrevivência durante uma guerra prolongada. O 11º fator de sucesso do Irã diz respeito à coesão institucional e nacionalismo defensivo iraniano. Ataques externos podem produzir o efeito oposto ao desejado pelos agressores. Ao invés de derrubar o governo, pode fortalecer temporariamente o nacionalismo, reduzir divisões internas e legitimar medidas de emergência. Parte da população iraniana critica profundamente o regime, as restrições políticas e a situação econômica. Porém, a oposição ao governo não significa necessariamente apoio a bombardeios estrangeiros ou a fragmentação do país. Quando uma guerra é percebida como ameaça à existência nacional, segmentos oposicionistas podem apoiar a defesa do território, sem apoiar o sistema político vigente, que é o que está acontecendo no Irã. Esse fenômeno dificulta estratégias de mudança de regime iraniano baseadas na expectativa de que ataques militares provoquem automaticamente uma revolta popular, que foi a expectativa tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. O 12º fator de sucesso do Irã diz respeito à possibilidade do programa nuclear iraniano produzir armas nucleares como dissuasão latente. Os iranianos já conseguiram alcançar 65% da capacidade de enriquecimento de urânio. Então está muito próximo de atingir as condições para produzir uma bomba nuclear. O programa nuclear iraniano funciona como fonte de incerteza estratégica. Isso tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. Mesmo sem comprovação pública de que o país tenha decidido construir uma arma nuclear, sua capacidade tecnológica e seu estoque de material nuclear conferem valor de dissuasão potencial. A Agência Internacional de Energia Atômica registrou em 2026 dificuldades de acesso e de verificação em instalações afetadas, além de questões pendentes. Quanto mais o programa é disperso, ocultado ou reconstruído, mais difícil se torna eliminá-lo definitivamente por bombardeios, como pretendeu os Estados Unidos. Uma campanha militar pode atrasar o programa, mas também pode incentivar o Irã a concluir que apenas uma arma nuclear garantiria a sobrevivência do país. O 13º fator de sucesso diz respeito à guerra de atrito desenvolvida pelo Irã e o fator tempo a seu favor. O Irã procura transformar a guerra em uma disputa de resistência. O tempo pode produzir esgotamento de interceptadores de mísseis e drones que os Estados Unidos e Israel têm para impedir que os mísseis e drones iranianos os atinjam, mas na medida em que eles são usados, há um processo de esgotamento desses interceptadores. Há um aumento do preço do petróleo do mercado mundial, que faz com que a economia mundial fique debilitada, e inclusive a dos Estados Unidos. A pressão de aliados contra os Estados Unidos aumenta na medida que o tempo passa. Divisões na coalizão adversária, pode passar a haver divisões entre os Estados Unidos e seus aliados, inclusive os seus aliados no Oriente Médio. A oposição popular à guerra dentro dos Estados Unidos e no mundo. A reconstrução parcial das forças iranianas
O tempo ajuda o Irã a reconstruir parcialmente as suas forças e, além disso, ajuda a abertura de negociações diplomáticas. Essa lógica explica porque o Irã pode aceitar grandes perdas materiais sem capitular. Enquanto conservar a capacidade de causar danos e impedir a estabilização do poder norte-americano no Oriente Médio, continuará possuindo poder de barganha. E o poder de barganha aumenta cada dia que se passa no confronto com os Estados Unidos e Israel. Finalmente, o 14º fator de sucesso do Irã no confronto contra os Estados Unidos e Israel diz respeito à criação pelo Irã de uma nova crise do petróleo, com o fechamento do Estreito de Hormuz, que tende a levar a economia mundial à depressão econômica. Com o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, os efeitos sobre a economia mundial tenderão a ser muito severos. Contudo, a magnitude dependerá principalmente da duração do bloqueio do Estreito de Hormuz. Não é possível afirmar com certeza que uma depressão econômica mundial ocorrerá, mas esse é um dos cenários de maior risco considerados por muitos analistas. O Estreito de Hormuz é um dos principais gargalos energéticos do mundo. Aproximadamente 1/5 do petróleo consumido globalmente e uma parcela importante do gás natural liquefeito transitam por essa rota. Uma interrupção prolongada reduziria a oferta mundial de energia e elevaria fortemente os preços do petróleo e do gás natural. Os principais mecanismos econômicos seriam um choque da oferta do petróleo, com aumento expressivo dos preços internacionais, inflação global, devido ao encarecimento dos combustíveis, transportes, fertilizantes e da produção industrial, redução do crescimento econômico, porque empresas e consumidores enfrentariam custos mais elevados, queda dos mercados financeiros, com o aumento da aversão ao risco e migração de capitais para ativos considerados seguros, e pressão sobre países importadores de energia, especialmente economias asiáticas e europeias fortemente dependentes do petróleo do Golfo Pérsico. Uma depressão econômica mundial semelhante ou mais grave do que a crise de 1929 seria mais provável apenas se vários fatores ocorressem simultaneamente, como o bloqueio prolongado por meses no Estreito de Hormuz, a incapacidade dos produtores de petróleo compensar a oferta perdida por rotas alternativas, a escalada militar envolvendo outras grandes potências e forte retração do comércio internacional e do crédito. Em síntese, o fechamento do Estreito de Hormuz constitui um dos maiores riscos geoeconômicos do sistema internacional. Ele pode desencadear uma grave crise energética e uma recessão mundial. Uma depressão econômica global é um cenário plausível em caso de interrupção prolongada e escalada do conflito, mas não é um desfecho inevitável. Bem, esses são, meus amigos, os fatores de sucesso do Irã no confronto contra os Estados Unidos e Israel. Agora vamos falar dos fatores de insucesso da ação militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Os fatores de insucesso dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, além dos 14 fatores de sucesso do Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel, esses 14 fatores de sucesso atuam como um fator de insucesso para que os Estados Unidos e Israel alcancem os seus objetivos. Mas além desses 14 fatores de sucesso do Irã, que atuam como fatores de insucesso para os Estados Unidos e Israel contra o Irã, nós temos também mais os seguintes. Primeiro, as limitações de uma campanha exclusivamente aérea pelos Estados Unidos. Segundo, o custo proibitivo de uma invasão terrestre do Irã pelos Estados Unidos. Terceiro, a vulnerabilidade das economias dos países do Golfo Pérsico, aliados aos Estados Unidos, a ataques iranianos. Quarto, a ausência de alternativa política capaz de substituir o regime iraniano atual. Não há alternativa política. Quinto, as limitações políticas, econômicas, financeiras e militares dos Estados Unidos. Sexto, as limitações estratégicas de Israel. E sétimo, a impossibilidade prática dos Estados Unidos e Israel imporem rendição incondicional ao Irã.
Então, vamos falar primeiro sobre o primeiro fator de insucesso dos Estados Unidos e de Israel. São as limitações de uma campanha exclusivamente aérea. Bombardeios contra alvos militares e a população civil podem degradar severamente as capacidades iranianas, mas possuem limitações políticas e militares. Nós já lhes mostramos como os iranianos se organizaram, inclusive colocando as instalações militares no subterrâneo do país. Uma força aérea pode destruir instalações suicidas, atacar pistas de aviões, radares e depósitos de munições situados na superfície, eliminar lideranças políticas e militares, como já aconteceu, e reduzir a produção de armamentos pelo Irã. Quer dizer, uma força aérea pode produzir tudo isso. Entretanto, não consegue ocupar cidades, controlar fronteiras, desarmar toda a população, identificar todos os depósitos subterrâneos de armas e munições, derrubar o governo e garantir a criação de um governo sucessor estável, extinguir uma ideologia política existente e impedir indefinidamente a reconstrução militar. Só os bombardeios aéreos não são suficientes para que isso aconteça. A distância entre destruir alvos e obter rendição política é enorme, porque um dos objetivos da guerra é o vencedor impor sua vontade ao inimigo derrotado, ou seja, obter sua rendição incondicional. Um bombardeio aéreo não permite que isso aconteça. Não é suficiente. A experiência histórica mostra que campanhas aéreas produzem efeitos operacionais significativos, mas raramente asseguram sozinhas a submissão completa de um Estado grande e populoso como o Irã. O segundo fator de insucesso dos Estados Unidos diz respeito ao custo proibitivo de uma invasão terrestre no Irã. Para impor rendição incondicional ao Irã, os Estados Unidos teriam de considerar uma operação terrestre de grandes proporções. Isso exigiria centenas de milhares de militares norte-americanos, extensas linhas de suprimento, uso de bases em países vizinhos, controle de áreas urbanas e montanhosas do Irã, ocupação prolongada do Irã, difícil administração de uma população numerosa como a do Irã, e combate a forças regulares, guardas revolucionários e milícias iranianas. Uma invasão norte-americana desse tipo seria muito maior e mais complexa do que as campanhas que os Estados Unidos realizaram no Iraque e no Afeganistão e não foram bem sucedidos. Eles tiveram que sair do Iraque e do Afeganistão porque passaram a encontrar resistência das milícias e dos guerrilheiros iraquianos e afegãos. Além disso, vários governos vizinhos no Oriente Médio, vizinhos do Irã, relutariam em transformar seus territórios em plataformas para uma guerra de ocupação, temendo retaliações iranianas, desestabilização interna e ataques contra a sua infraestrutura. Por exemplo, se os Estados Unidos bombardearem maciçamente o Irã já afirmou, o governo do Irã já afirmou, que destruiria toda a infraestrutura existente de produção de petróleo, a infraestrutura de abastecimento de água, que envolve a dessalinização da água, tanto na Arábia Saudita, quanto no Kuwait, quanto no Bahrein e todos os países do Golfo Pérsico. Quer dizer, se o Irã destruir tudo isso, praticamente esses países inviabilizam a existência desse país. Porque sem água, a população não terá condições de permanecer. E outra coisa, a produção de petróleo, a destruição da infraestrutura de petróleo, de energia desse país, também inviabilizaria a existência desse país, que só existem por conta da produção do petróleo. Então, essas retaliações iranianas poderão acontecer contra esses países vizinhos, se eles colaborarem com os Estados Unidos nessa tentativa de ocupação do país e de
de massacre contra o país, contra o Irã. Então, haveria desestabilização interna desses países do Golfo Pérsico e ataques contra a sua infraestrutura. Assim, existe uma grande diferença entre a capacidade norte-americana de bombardear o Irã e sua disposição política para invadir e ocupar o país. Não há essa disposição dos Estados Unidos. Terceiro fator de insucesso americano é a vulnerabilidade das economias dos países do Golfo Pérsico, aliados dos Estados Unidos, a ataques iranianos. Todos eles são vulneráveis aos ataques iranianos. As monarquias do Golfo Pérsico possuem infraestrutura altamente concentrada, em termos de refinarias, terminais petrolíferos, usinas de dessalinização, aeroportos, redes elétricas, portos, instalações petroquímicas e centros financeiros. Todos esses seriam destruídos pelo Irã, com o lançamento de mísseis e drones. Ataques relativamente limitados do Irã contra esses alvos podem produzir efeitos econômicos gigantescos. E isso cria um dilema para os países que abrigam as forças militares norte-americanas. Quanto maior sua participação ao lado dos norte-americanos, maior o risco de sofrerem represálias iranianas. Consequentemente, muitos desses estados, desses países, procuram preservar canais de comunicação com o Irã e evitar uma guerra total. Procuram preservar canais de comunicação com o Irã e evitar uma guerra total. Repito, o Irã explora essa vulnerabilidade ao comunicar que bases utilizadas em ataques contra seu território poderão ser consideradas alvos legítimos. O quarto fator de insucesso norte-americano diz respeito à ausência de alternativa política capaz de substituir o regime iraniano atual. Porque um dos propósitos da guerra, quando ela foi desencadeada, era substituir o regime iraniano, imaginando que os bombardeios fariam com que a revolta da população iraniana contra o regime acontecesse e depusesse todo o regime iraniano. Mesmo que os Estados Unidos e Israel consigam enfraquecer ou eliminar a atual liderança do Irã, permanece a pergunta: quem governaria o Irã? Não existe consenso evidente entre reformistas, monarquistas, republicanos, seculares, grupos étnicos, movimentos regionais, setores militares e organizações no exílio. Não há nenhum consenso entre eles sobre quem deveria governar com o fim do regime dos ayatolás. O risco de fragmentação do país, se acontecesse isso, a guerra civil, proliferação de armamentos e descontrole das instalações nucleares torna a mudança de regime muito mais perigosa do que parece. Essa incerteza reduz a possibilidade de derrubar do Estado iraniano. Além disso, o fato do Irã estar sendo agredido militarmente pelos Estados Unidos e Israel faz com que muitas forças de oposição ao regime se posicionem em defesa do país contra o inimigo comum. O quinto fator de insucesso dos Estados Unidos diz respeito às limitações políticas, econômicas, financeiras e militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem uma enorme capacidade militar. É a maior do planeta. Mas enfrentam restrições, como a rejeição social interna contra novas guerras prolongadas. A rejeição contra os custos orçamentários elevados com as guerras. A rejeição contra os Estados Unidos se defrontarem contra um inimigo e ser derrotado novamente, como aconteceu no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão. Além disto, os Estados Unidos, há necessidade de preservar munições para outros teatros de guerra no mundo. Por exemplo, muitas das munições que os Estados Unidos utilizaram no Irã foram tiradas tanto da Europa quanto da Ásia. Quer dizer, então, tanto a Europa quanto a Ásia ficaram com menos munições para lidar com os problemas que os Estados Unidos têm nessas regiões.
Então, há uma necessidade de preservar munições para outros teatros de guerra no mundo. Existe a competição estratégica dos Estados Unidos com a China e a Rússia. É um outro fator limitante. Outro fator limitante é o risco de baixas militares, como já estão ocorrendo nesta guerra contra o Irã. As divergências no Congresso americano com relação às guerras. As pressões eleitorais que ameaçam o governo Trump e a oposição de parceiros internacionais à guerra contra o Irã, como, por exemplo, os países da União Europeia. Uma guerra de atrito favorece o Irã, porque transforma a superioridade militar norte-americana em crescente desgaste financeiro e político. As operações realizadas em 2026 consumiram grande quantidade de mísseis de ataque e de interceptadores, levantando preocupações sobre sustentabilidade e a reposição de estoques desses armamentos. O sexto fator de insucesso dos Estados Unidos e de Israel também diz respeito às limitações estratégicas de Israel, que é o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Israel pode executar ataques precisos e penetrar as defesas iranianas, mas enfrenta obstáculos, como a distância geográfica, a necessidade de reabastecimento, a dependência parcial do apoio norte-americano, os estoques limitados de interceptadores contra drones e mísseis iranianos, a vulnerabilidade de cidades e infraestruturas israelenses, as múltiplas frentes simultâneas de guerra no Irã, no Líbano e em outras regiões do Oriente Médio, como por exemplo a Síria, a dificuldade de destruir instalações subterrâneas iranianas e a incapacidade de ocupar o Irã. Operações israelenses demonstram grande capacidade de inteligência, infiltração e eliminação de lideranças políticas e militares iranianas. Mas esses êxitos táticos não contribuem para a rendição do Estado iraniano. O sétimo e último fator de insucesso dos Estados Unidos nesta guerra diz respeito à impossibilidade prática dos Estados Unidos e Israel imporem rendição incondicional ao Irã. A rendição incondicional do Irã exigiria as seguintes condições: a destruição total das forças armadas iranianas, a ocupação da capital iraniana e dos principais centros políticos do país, o colapso institucional do Estado iraniano, a derrubada da liderança política do Irã sem que haja sucessão organizada, convencimento da elite dirigente iraniana de que a continuação da guerra implicaria em sua destruição inevitável. Nenhuma dessas condições é fácil de produzir no Irã, apenas mediante ataques aéreos pelos Estados Unidos. Por isso, o resultado mais plausível não é uma rendição incondicional do Irã, mas de negociação entre o Irã e os Estados Unidos, como o que tem sido tratado até o presente momento. Não há condição dos Estados Unidos vencer essa guerra. A única condição é negociar. Só que as condições de negociação são muito mais vantajosas para o Irã do que para os Estados Unidos, porque o Irã dispõe de um tremendo trunfo, que é o fechamento do Estreito de Hormuz e também o fechamento do Mar Vermelho, sobretudo às embarcações sauditas. Bem, agora nós vamos apresentar as conclusões de tudo que acabamos de apresentar. Pelo que nós acabamos de expor, constata-se o insucesso dos Estados Unidos em Israel em promover a mudança do regime iraniano e em obter sua rendição incondicional, graças ao sucesso do governo iraniano na adoção de eficazes estratégias defensivas. O Irã resiste porque estruturou há muitos anos, há décadas, sua defesa, não para vencer uma guerra convencional, mas para sobreviver ao primeiro ataque, dispersar suas forças, retaliar de forma assimétrica, regionalizar o conflito, e regionalizar no sentido de espalhar o conflito pelo Oriente Médio.
e elevar progressivamente os custos do adversário. Essa estratégia não garante uma vitória iraniana, mas assegura sua sobrevivência como nação independente. O país enfrenta perdas militares, humanas e econômicas extremamente graves, defesas aéreas vulneráveis, deterioração econômica e crescente dependência de sistemas assimétricos. Todavia, ela torna sua rendição incondicional militarmente difícil, economicamente dispendiosa e politicamente arriscada para seus inimigos. A resistência iraniana não significa que o país esteja vencendo militarmente os Estados Unidos e Israel, porque ambos possuem enorme superioridade aérea, tecnológica, de inteligência e de poder de fogo. O que ocorre é que o Irã demonstra ter capacidade suficiente para impedir que a superioridade militar adversária seja capaz de levá-la à rendição incondicional, com a capitulação política, mudança de regime e ocupação do território iraniano. O fator central é a diferença entre superioridade militar e capacidade de impor resultados políticos. Em outras palavras, Estados Unidos e Israel podem conquistar superioridade aérea, destruir grande parte da infraestrutura militar iraniana e provocar danos econômicos enormes. Contudo, para obrigar o Irã à rendição incondicional, precisariam eliminar simultaneamente sua liderança política e militar, sua capacidade de retaliação, sua coesão institucional, sua rede regional de apoiadores e sua possibilidade de reconstrução mediante uma invasão e ocupação de escala gigantesca do Irã pelos Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel podem destruir instalações, eliminar comandantes e reduzir capacidades militares. Mas isso não garante que consigam impor uma rendição incondicional ao Irã. Mesmo após campanhas de bombardeio e pesadas perdas, o Estado iraniano permanece funcional. Preservou parte de sua capacidade de retaliação e continua exercendo o domínio sobre o Estreito de Hormuz, cujo fechamento pelos iranianos provocará uma crise energética de grandes proporções, cujos efeitos sobre a economia mundial tenderão a ser muito severos, inclusive com a possibilidade de depressão da economia mundial, cuja magnitude dependerá principalmente da duração do bloqueio sobre o Estreito de Hormuz. Em síntese, o fechamento do Estreito de Hormuz constitui um dos maiores riscos geoeconômicos do sistema internacional. Ele pode desencadear uma grave crise energética e uma recessão mundial. Uma depressão econômica global é um cenário plausível em caso de interrupção prolongada e escalada do conflito, mas não é um desfecho inevitável. A última grande ameaça do governo Trump é a de destruir a infraestrutura de energia, pontes, entre outras. E há poucos dias ele ameaçou fazer isso, destruir tudo no Irã. Que, inclusive, ameaçou fazer com que o Irã voltasse à Idade da Pedra. Então, essa última grande ameaça de Trump de destruir a infraestrutura de energia, pontes, entre outras, do Irã, para obter a rendição deste país e que resulte em sua capacidade de exercer o controle do Estreito de Hormuz, foi adiado, foi mais uma vez adiado. Isso por conta de pressões dos países do Golfo Pérsico, que sabendo que nessas circunstâncias o Irã atacaria todas as suas infraestruturas e praticamente inviabilizaria a existência desses países, o Trump recuou por pressão desses países do Golfo Pérsico. O governo iraniano, por sua vez, ameaçou em retaliação destruir as bases militares americanas e a infraestrutura de produção de petróleo, de dessalinização de água, entre outras instalações de empresas norte-americanas existentes nos países do Oriente Médio, que levaria à inviabilização de muitos desses países, que seriam privados da produção de petróleo e do abastecimento de água para suas populações. Foi esta ameaça de retaliação iraniana que fez o governo Trump suspender os novos bombardeios contra o Irã, a pedido dos governos dos países do Oriente Médio, vassalos dos Estados Unidos. Diante da desmoralização do governo Trump
em não ter propiciado proteção militar aos países aliados do Oriente Médio, porque a presença de bases americanas nesses países era a garantia de que esses países estariam protegidos de ataques por exemplo, do Irã. Mas isso não aconteceu. Apesar das bases americanas instaladas nesses países, todos eles foram atacados e muito fortemente. Então, o governo Trump está desmoralizado em não ter propiciado proteção militar a esses países do Oriente Médio contra os ataques iranianos por drones e mísseis. E, além disso, está desmoralizado pela possibilidade de perder o controle político e militar que exerce sobre os países vassalos do Oriente Médio. Que na medida em que esses países percebem que a proteção que os Estados Unidos garantiam para eles deixou de existir, certamente esses países não vão mais ter os Estados Unidos como o responsável pela sua segurança na região. E aí a possibilidade dos Estados Unidos perder o controle político e militar é muito grande, que exerce sobre os países vassalos do Oriente Médio, pelo fato de não conseguir fazer com que o Irã se dobre à sua vontade. E aí, diante do fato do Irã não se dobrar à vontade do governo Trump, uma pergunta que eu faço é se, em última instância, Trump não poderia fazer o uso de uma bomba atômica sobre o Irã para obter a rendição incondicional deste país, como fez como os Estados Unidos fizeram contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E o Japão só se rendeu incondicionalmente, pura e simplesmente, depois que 2 bombas nucleares foram lançadas, uma sobre Nagasaki e outra sobre Hiroshima. Então, o uso da bomba de uma bomba nuclear contra o Irã seria a última possibilidade dos Estados Unidos conseguirem a rendição incondicional do Irã. A pergunta que se faz é o seguinte: ele faria isso? Bem, com base em informações públicas disponíveis, não há evidência de que o governo Trump tenha decidido ou esteja preparando o emprego de armas nucleares contra o Irã. Ao contrário, quando questionado diretamente sobre essa possibilidade em abril de 2026, Donald Trump respondeu que não usaria armas nucleares contra o Irã, afirmando que os objetivos militares poderiam ser alcançados por meios convencionais e que uma arma nuclear nunca deveria ser usada por ninguém. Aí a questão é a seguinte: como os objetivos militares dos Estados Unidos não estão sendo alcançados por meios convencionais, a solução consistiria no uso de armas nucleares contra o Irã? O emprego de armas nucleares apresentaria, entretanto, custos extremamente elevados para os próprios Estados Unidos, porque romperia com o chamado tabu nuclear vigente desde 1945. Provocaria forte condenação internacional, inclusive entre aliados. Aumentaria significativamente o risco de escalada regional ou global, com a possibilidade de eclosão da Terceira Guerra Mundial. Poderia estimular outros países a buscar armas nucleares como forma de dissuasão e geraria consequências humanitárias, ambientais e econômicas de grande magnitude. O governo Trump, portanto, meus amigos, está diante da alternativa inviável de negociar um acordo vantajoso para os Estados Unidos com o Irã ou fazer uso de uma bomba atômica, com todas as consequências dela resultantes, para obter a rendição incondicional do Irã. Então, são essas, meus amigos, as observações que eu queria fazer sobre essa questão. E, como eu lhes disse, nós pesquisamos vários livros e várias publicações relacionadas com o tema, de modo que espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo o meu abraço fraternal para todos.